A CPMI da Vaza Toga ameaça implodir o sistema e deixar o Supremo Tribunal Federal tremendo de medo. O ambiente em Brasília está mais quente que você possa imaginar. O tema do momento é a tal CPMI da Vaza Toga, já apelidada nos bastidores como a dinamite capaz de derrubar a ditadura togada que vem espalhando terror e medo no país. A confusão é a seguinte: há denúncias de que nas eleições de 2022 houve um forte esquema de manipulação, supostamente articulado por Alexandre de Moraes e seus aliados, e o pacote inclui relatório forjado para prejudicar adversários, capanga planejando o sequestro de Eduardo Bolsonaro, ordem do STF controlando o TSE e até conspiração para calar veículos de imprensa. Tudo isso já teria testemunhas, provas e documentos. Olha só, meus irmãos e irmãs, o circo pegou fogo de vez. A farsa que tentaram esconder agora está vindo à tona como um vulcão que não dá mais para segurar. O Tagliaferro, ex-assessor do Xandão, cansado de tanta mentira, resolveu abrir a boca e acabou soltando agora recentemente uma bomba. Um material pesado, coisa que mostra como o Brasil foi entregue de bandeja ao grupo de togados e políticos que tratam o povo como massa de manobra. E o mais revoltante em tudo isso é ver a mídia milionária fingindo que nada está acontecendo. É um completo silêncio igual a um cemitério, porque o interesse deles é sempre proteger a mesma turma. Agora, se fosse contra o Lula, contra a esquerda, você acha mesmo que eles iam tapar o sol com a peneira? Já teria manchete histérica, CPI montada em menos de um dia e meio mundo preso em tempo recorde. Mas como é contra os donos do poder, fica tudo na gaveta, abafado como se a gente fosse idiota e não tivesse olhos para enxergar. E aí eu te pergunto aqui de peito aberto: até quando o povo brasileiro vai engolir sapo? Até quando nós vamos aceitar ver ministros com toga brincando de serem deuses, passando por cima da Constituição como se fosse um papel higiênico? Isso aqui não é democracia, isso é um sequestro descarado da vontade popular. E olha que eu não tô falando de boato não. São provas, testemunhos e documentos que gritam que o processo eleitoral de 2022 foi manipulado. Mas a imprensa, que deveria fiscalizar, virou cúmplice por conveniência. É como se nós estivéssemos vivendo em um reality show nojento, onde eles ditam o roteiro e a gente só assiste calado, enquanto eles riem da nossa cara. O jogo é sujo e pesado e quem ousa denunciar vira alvo de perseguição política. Por isso, meu irmão e minha irmã, abre o olho. Não é só uma denúncia qualquer, é o retrato de um Brasil sequestrado por meia dúzia de togados e políticos que odeiam a verdade. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero pedir encarecidamente que, por favor, você deixe o like nesse vídeo, porque o YouTube ele simplesmente enterra e esconde conteúdos como esse para que outras pessoas não vejam, porque o YouTube está aliado ao sistema. Então deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet de maneira justa e honesta, usando o teu celular e fazendo valores iguais a esses que estão aparecendo aí na tela, que são comissões que eu fiz trabalhando com o meu celular dentro da minha casa no mercado digital, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica maravilhosa. Esse vídeo aqui que você está assistindo vai te mostrar que a tal Vaza Toga deixou claro que não existe justiça imparcial nesse país quando os togados decidem brincar de donos do Brasil, escolhendo quem pode ou não pode disputar as eleições, quem deve ser multado ou até quem precisa ser destruído politicamente. Isso não é democracia, isso aí é perseguição montada em tribunal. Só que, claro, a imprensa faz de conta que não viu nada, porque quando é para proteger a turma deles, o silêncio é comprado a peso de ouro. Nós estamos diante de um escândalo que deveria incendiar o Congresso Nacional, mobilizar investigações sérias e colocar muita gente no banco dos réus. Mas o que acontece? Abafam, engavetam e jogam no esquecimento. E como sempre fizeram, Se fosse contra o Lula, contra a esquerda, já estava estampado em capa de jornal, em manchete sensacionalista e em CPI relâmpago. Mas agora que a sujeira bate na porta dos poderosos, eles querem que o povo aceite calado. E esse vídeo aqui vai escancarar justamente aquilo que eles tentam te esconder. A prova viva de que o poder foi usado como arma de manipulação e vingança. Assista comigo a esses vídeos impactantes, depois eu volto dando as minhas considerações. Vaza Toga faz revelações inéditas que nos levam à conclusão de que sim, Alexandre de Moraes e seu gabinete fizeram o L. Você vai ver simplesmente o gabinete paralelo do Moraes comemorando a vitória de Lula.
Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, hein? Olha, eu jamais conseguiria cogitar isso, nunca nem passou pela minha cabeça. Olha só essa manchete bombástica que saiu na revista Oeste, feita aí dentro do âmbito das últimas revelações da Vaza Toga. Gabinete Paralelo de Moraes comemorou a eleição de Lula em 2022. Vitória contra a desinformação. Isso aqui diz muito e explica muita coisa. Não que a gente já não desconfiasse ou mesmo soubesse disso por conta de todas as ações de Moraes durante as eleições de 2022, em que ele era presidente do TSE e agiu como um tigrão contra Bolsonaro, e uma tchutchuquinha contra Lula. Mas, gente, mais uma vez, esse tipo de revelação aqui joga luz sobre um dos períodos mais sombrios da história do nosso país, em que a censura, os abusos judiciais e a parcialidade de um único juiz mudaram os rumos da história da nossa nação. Assiste aqui comigo ao que a revista Oeste descobriu. Agora a gente traz mais um capítulo da Vaza Toga, dessa série de reportagens que a Oeste tem publicado. Minutos depois da confirmação da vitória de Lula nas eleições de 2022, o gabinete paralelo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, comemorou a vitória contra a desenformação. Isso ocorreu num grupo com representantes do Instituto Democracia em Cheque, um dos parceiros que realizava o monitoramento de redes sociais para o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, melhor. As trocas de mensagens obtidas com exclusividade por Oeste mostram que às 8h07 do dia 30 de outubro de 2022, Fabiano Garrido, do Democracia em Cheque, felicitou a Corte Eleitoral pelo trabalho incansável em defesa da democracia. Em resposta, Marco Antônio Vargas, então juiz auxiliar de Moraes, escreveu: "Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sem o qual não conseguiríamos superar a desinformação." Na sequência, Vitor de Andrade Monteiro, assessor de assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, enviou mensagem semelhante. "Muito obrigado por todo o apoio nessa tarefa tão difícil que é combater a desinformação." A última mensagem foi de Beto Vasques, também do Democracia em Cheque. "Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano, viva o Brasil." Gente, não é de coringar com isso aqui. Olha, se eles estivessem comemorando um trabalho feito contra a desinformação ao longo das eleições, eles podiam ter feito isso ao longo de todo o trabalho. Por que fazer isso celebrando justamente depois a vitória de Lula? Vejam que eles associavam a vitória de Lula com o combate e a derrota da desinformação, das fake news, da ditadura, do que for. Sabe o que mais chamou a atenção nessas mensagens? Como todos eles ali no escurinho, com as ONGs esquerdistas, eles equiparavam Lula e a vitória de Lula com a defesa da democracia, com o combate à desinformação. O candidato para eles que representava todas essas coisas era Lula, era o PT, enquanto logicamente o Bolsonaro ele só podia simbolizar o contrário, a ditadura, a própria desinformação. Nesse sentido, o Bolsonaro ele não era um candidato como qualquer outro que deveria ter seus direitos garantidos para poder concorrer nas eleições de forma justa, limpa e imparcial, não. Ele era um candidato a ser combatido, porque ele representava justamente tudo aquilo contra o que esses membros do gabinete paralelo do Moraes lutavam. E a solução para eles aí era quem? Quem que era a solução? É claro, o cara condenado em 3 instâncias por corrupção. Por um petrolão que foi o que mais feriu a democracia brasileira de verdade em décadas. Por quê, Deltan? Porque eles injetavam milhões em propinas para ganhar as eleições. E mais, na última mensagem, a vitória de Lula é celebrada com o quê? Você viu aí, é celebrada com essas frases aqui, ó. "Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano e o Brasil." Até a soberania do Brasil é identificada com Lula. E aí, gente, várias notícias daquela época vão ficando mais claras e comprometedoras. Enquanto o seu gabinete paralelo comemorava no escurinho do WhatsApp, Moraes estava onde? Estava também comemorando. E comemorando com o próprio Lula e com outros ministros do STF na casa do Cacai, aquele advogado lulista, dito garantista, mas na verdade um garantista de ocasião que anda de bermuda branca no STF. Olha só o que se saiu aqui no jornal, no UOL, aqui no portal UOL na época. Olha aí, após diplomação, Lula e Moraes vão à festa com samba na casa de Cacai. O que dizer de um processo eleitoral em que o presidente do Tribunal Eleitoral, responsável por conduzir as eleições de forma limpa, justa e transparente, vai comemorar a eleição de um dos candidatos? Você lembra ainda desse momento aqui, ó? Esse é o momento que ficou imortalizado na história do Brasil? Olha aqui, ó. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Missão dada, missão cumprida, ministro do TSE. Ele que até me caçou depois, dentro de um governo Lula que prometeu vingança contra a Lava Jato, foi o relator da minha cassação, Benedito Gonçalves. Então vejam, nós temos um TSE que atuou em várias decisões contra Bolsonaro e o bolsonarismo de forma absurda e injusta. Por exemplo, derrubando o vídeo do Faz o L do Nicolas, que era opinião, e eles classificaram como fake news, não tinha nada de fake news. Derrubaram vídeos que associavam o Lula à corrupção com conteúdo verdadeiro, eles falaram que era verdadeiro, alegando que gerava, veja bem, desordem informacional, censurando previamente o documentário Quem Mandou Matar Jair da Brasil Paralelo. Eles derrubaram ainda várias matérias que associavam Lula a Maduro e Ortega. Mentira! Aí você tem o pessoal do gabinete do Moraes comemorando a vitória de Lula e Moraes indo comemorar a vitória na casa do advogado lulista, junto com o próprio Lula. E aí? Moraes fez ou não fez o L? Fez ou não fez? Tudo sem falar do ministro, missão dada, missão cumprida, próximo de Lula. Conta aí se você acha que eu tô certo na minha conclusão nos comentários. Fez ou não fez o L? E vocês sabem o que é o pior de tudo isso? Essas pessoas aí hipócritas que fizeram L, essa é a minha opinião, conta a sua nos comentários. Essas pessoas aí hipócritas, sem vergonha na cara, que cometeram abusos, ilegalidades, violações de direitos humanos em série, de todos os tipos, contra gente inocente do 8 de janeiro, gente que tá na cadeia hoje, sofrendo até hoje, sem ter cometido um único crime. E eu descobri alguns casos recentemente que vão deixar vocês aí de cabelo em pé. Um dia eu vou contar mais aqui no canal. Essas mesmas pessoas que estavam comemorando a vitória da democracia, a vitória contra a desinformação, elas estavam, na verdade, apoiando um grupo que, olha só, que tá realizando o que tá acontecendo hoje e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aí essas pessoas todas aí não movem uma palha pra impedir, pra combater isso aqui. Olha essa notícia aqui que saiu no ICL Notícias, um veículo de extrema esquerda. Nicolas Ferreira derrubou norma e abriu espaço para crimes dessa organização criminosa na Faria Lima. Ou ainda, olha aqui na revista Veja, a conexão entre o vídeo do Nicolas sobre o Pix e a operação contra essa organização criminosa aí. Você tá achando isso nojento tanto quanto eu? Calma que piora. Olha a deputada do PSOL, a Thalíria Petroni. Olha aqui, ó. Quer dizer então que o Nicolas ajudou essa organização com a fake news do Pix? Que é isso? Que isso? Agora é desinformação do bem? É ódio do amor? Ódio do amor? Vocês gostaram aí dessa desinformação da esquerda? Que era quem venceu, né? Democracia venceu, combate à desinformação venceu. Você viu aí, né? Que desinformação, que combate à desinformação que venceu. Você gostou aí dessa desinformação da esquerda? Cadê o Xandão? Cadê o TSE? Cadê os defensores da democracia inabalada? Cadê o inquérito das fake news? Eu vou fazer em seguida, hoje ainda no dia, uma análise só sobre essas fake news. Então deixa o seu like para você receber mais o nosso conteúdo. Comenta o que você achou dessa revelação bombástica aí da Oeste. Se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder o próximo vídeo em que eu vou destrinchar, vou destruir essa fake news da esquerda contra o Nicolas. E é claro, eu convido você a se tornar membro aqui do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber análises exclusivas e ter prioridade nas suas respostas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu volto pro Brasil, você está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, no seu gabinete, da sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no Gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquelas reuniões que nós tivemos online, as reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com a Ayrton, com o Capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né? As quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? É uma boa ideia eu fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né? E jamais se envolveria psicologicamente com os fatos, eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo o que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha?
Tagliaferro é um poço de informações, e trazer essas informações à tona é uma necessidade. Essa fala que ele coloca agora, porque como bem falou o Pitoli, estava cheio de dedos, parece que agora, com a questão da extradição, resolveu falar. Então tudo aquilo que nós ficávamos perscrutando, imaginando, elucubrando, está aí nesse vídeo. Nós ficamos pensando, o que esse cara tem? Tá aí. Agora, o que chama atenção, amigo Pitoli, amigo Silvio, por que o Gonê já não articula uma delação premiada de Tagliaferro? Se Gonê é tão rápido para tomar medidas, por exemplo, lá conversamos do Lindbergh, né? Por quê? Por qual? Porque talvez esse juiz a quem ele se refere não seja tão imparcial assim, tem arvorado para si a acusação, tirou a investigação da Polícia Federal, pegou para si, tirou a acusação do Ministério Público, pegou para si, conduziu processos que ele não poderia conduzir. Será que existe muita prova nesse sentido? Uma coisa boa, amigo ouvinte, dá um alento no coração da gente, parece que a verdade virá à tona. Sabe, algumas vezes nós vimos o protagonismo desse ministro tomando a frente, né, falando, exacerbando, distorcendo o direito. A conta parece que está chegando. Concordo que esta fala do Tagliaferro talvez tenha sido a mais forte, a mais firme e assertiva de todas as entrevistas que ele deu para vários veículos de comunicação, de tudo que ele já narrou que acontecia naquele gabinete clandestino, no gabinete clandestino das eleições de 2022, que direcionou boa parte dessa perseguição, né, que hoje a gente está assistindo o julgamento, mas tudo começou lá atrás. Ele deu nomes, aliás, tem um dado momento que ele cita uma senhora como nora da Miriam Leitão, salvo engano, nesse áudio que foi citado. Então, ou seja, ele dá nomes, ele fala de reuniões online e fala de fazer o trabalho que o Jefferson não faria. Quem é Jefferson? Exato. Essa audiência, a convocação dessa audiência, ela vem no momento certo. E não porque o presidente Jair Bolsonaro estará sendo julgado, um jogo de cartas marcadas na semana que vem, mas porque o Tagliaferro agora, ele tem o dever, inclusive pela bandeira que ele está dizendo que defende, que é a bandeira da liberdade, a bandeira contra a censura, a bandeira da defesa da verdade. Então agora ele tem o dever de falar a autoridades, a deputados eleitos, tudo isso que ele disse no vídeo, com mais detalhes. Dê as informações, né, corretas. Acho que é muito oportuna essa audiência. Eu sei, tem muita coisa que nos deixa indignado acontecendo no nosso país. Esse julgamento absurdo, criminoso contra o Bolsonaro, com certeza é a pior de todas. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu não consigo entender até agora como que isso não teve a devida atenção. Nós tivemos denúncias comprovadas, evidências, testemunhos de uma organização criminosa que foi criada sob o comando do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 e ninguém fala nada. Esse vaza-toga, o que já saiu até agora, deveria colocar todos os envolvidos, no mínimo, na rua e não continuar trabalhando nos cargos em que eles estão. Bom, já teve vaza-toga 1, vaza-toga 2, vaza-toga 3, 4, 5 e nada acontece até agora. Porque nós temos agora uma chance de fazer esse evento, nesse fato, receber a devida atenção. Vaza-toga 3 repercute entre parlamentares. Escândalo ignorado. O que mais está repercutindo é justamente o fato de que a imprensa, a justiça, o PGR, o Gonê, tá fingindo que isso é normal. Pedido para fabricar relatório, decidindo quem que deveria ser derrubado, usando pessoas de fora, o STF dando ordem no TSE. Tudo errado. Use criatividade para derrubar a Revista Oeste, jagunço para sequestrar Eduardo Bolsonaro, cismar, tem que derrubar tal pessoa, inventa um relatório para derrubar e multar. Isso foi nas eleições de 2022. E tudo isso é provado. Está mais do que provado. Tá bom. Mas e agora? O que a gente pode fazer?
Vocês viram que nós conseguimos, através da CPMI do INSS, do roubo do PT aos velhinhos, nós conseguimos criar uma CPI decente, com pessoas realmente responsáveis, e isso tem um potencial de destruir o governo. Não há nada que está tirando o sono do governo, do Lula, mais do que essa CPMI. E a CPMI, como vocês sabem, ela não precisa do Hugo Mota autorizar ou Alcolumbre autorizar. Ela é mista, Câmara dos Deputados e Senadores. E quando se alcança assinaturas, logo depois que tem uma sessão do Congresso, ela obrigatoriamente tem que ser iniciada. Obrigatoriamente. Tentaram impedir a CPMI do INSS, não conseguiram, porque ela é obrigada a acontecer. Pois estamos coletando agora as assinaturas da CPMI da Vaza Toga. Nos ajude. O Jordi entrou com esse pedido, CPMI da Vaza Toga, e nós já estamos coletando as assinaturas. Nós já temos em torno de 60 ou 70 assinaturas, ele vai me atualizar. Mas se nós conseguirmos o número de assinaturas, vocês estão entendendo que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma espécie de comissão de investigação para investigar os abusos de autoridade que aconteceram durante as eleições? O impacto disso é imensurável. Só para você ter uma ideia, nós poderíamos convocar ministros do STF, PGR, o Gonê, Lewandowski, ex-ministro, aqueles juízes auxiliares, a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, todas as pessoas que se envolveram nesse esquema, todas, seriam convocadas e obrigatoriamente teriam que comparecer. O impacto disso é uma bomba atômica no sistema. Enquanto a do INSS é só em cima do governo, essa da Vaza Toga, ela é em cima do sistema. Então eu peço para vocês, converse com os deputados e senadores e peçam para que eles assinem a CPMI da Vaza Toga, que é um requerimento do Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Anunciou nessa quinta que está reunindo assinaturas para propor a comissão destinada a investigar o escândalo denominado Vaza Toga, o escândalo mais ignorado na história do Brasil. Agora para você pensar, só pelo fato dele estar sendo tão ignorado pela imprensa, o esforço que a imprensa está fazendo para fingir que isso não está acontecendo, é porque eles sabem que se isso for investigado, isso destrói toda essa ditadurazinha que eles conseguiram instaurar no Brasil. O impacto disso é incalculável. Nós vamos passar agora nas próximas semanas coletando essas assinaturas. Assim que elas forem coletadas, ela poderá ser iniciada no final desse ano, início do ano que vem, no ano eleitoral. Aí você imagina, no ano eleitoral, uma comissão de investigação mostrando os crimes que aconteceram de censura à direita nas eleições de 2022, no período eleitoral de 2026. Nos ajude, vamos atrás dessas assinaturas, peça para seus deputados e senadores dos seus estados assinarem a Vaza Toga. Eu garanto para você, não vai ter nada na história que vai ajudar tanto a nossa pauta de resgatar o Brasil quanto essa CPMI. Meus amigos, vamos rasgar o véu da hipocrisia e dizer o que ninguém na mídia tem coragem de falar. Essa tal CPMI da Vaza Toga, se realmente ganhar corpo, pode jogar luz nos cantos mais podres do sistema e revelar a sujeira que eles escondem debaixo das togas. Nós estamos falando de ministros e ex-ministros e toda uma rede de assessores que se acham acima da lei, agindo como se fossem donos do destino do país. Imagina essa gente toda sendo obrigada a responder de verdade, sentar na frente do povo e explicar cada abuso cometido. O Brasil finalmente teria a chance de ver e enxergar a sua democracia sequestrada, nua, crua e sem maquiagem e sem manipulação. E aí eu te pergunto, você acredita que o intocável Xandão resistiria a uma investigação de verdade? Ou o castelo de cartas desmoronaria em cima dele e mostraria que até o homem da capa preta tem pés de barro? Se nada mudar, a mensagem é clara. Eles podem tudo e nós, o povo brasileiro, não podemos nada e não passamos de reféns de uma toga que virou arma política. Mas se essa CPMI andar, pode ser o silêncio da queda desse império de prepotência. Um passo para desmontar a ditadura judicial que se instalou nesse país. Não pense você que isso é exagero, porque depois que o Tagliaferro jogou as cartas na mesa, o jogo virou e muita gente começou a tremer. A verdade é que o medo mudou de lado e agora quem sempre mandou calar a boca do povo começa a sentir o gosto amargo do próprio veneno. Agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, desse assunto, deixa a sua opinião, a tua interação com esse canal é muito importante para ele continuar de pé. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos e pessoas aí das suas redes sociais e contatos e grupos do teu celular.
Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que está passando dificuldade financeira, quer aumentar o teu salário, ganhar um dinheirinho a mais e não sabe como fazer, olha esses valores aí na tela. São comissões que eu consegui, que eu faturei trabalhando em casa no mercado digital com o meu celular. Se você quer aprender a fazer valores iguais a esses ou maiores do que esses, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo, chama a nossa equipe que eles vão te dar todo o passo a passo e atenção e te ensinar a fazer valores para você aumentar a tua renda e tirar você da dificuldade financeira. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.